Olá, amados, dando sequência aí, nós estamos falando sobre fé, então, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar no coração essa palavra em nome do Senhor Jesus. A gente já orou, já louvou rompendo em fé. O que a fé não é? O que a fé não é, meu amor? A fé, ela não é emocional. A fé, a gente a gente não tem fé por emoção. Não é porque eu estou chorando, porque você vê uma pessoa chorando, que o nível de fé dela é maior. Ou quando você vê uma pessoa que ora chorando e clamando e chorando, não é por isso que a fé dessa pessoa é maior. Não significa que ela tem fé ou não. Não significa que ela tem fé ou não. Porque a fé também a fé não é sentimento. Eu não sinto fé. Eu estou sentindo uma fé muito grande, não é, meu amor? Não, eu não sinto fé. Fé não é sentimento. Outra coisa que a fé não é, a fé não tem, a fé não pode ter dúvida. A fé não gera dúvida. Quando eu estou pedindo algo ao Senhor, e eu estou orando ao Senhor, eu estou fazendo uma oração ao Senhor, eu oro e creio como se eu já tivesse recebido. Porque no meio da sua oração, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu e com você também deve ter acontecido, né? No meio da nossa oração, por exemplo, essa situação que está acontecendo agora dessa enfermidade do coronavírus, você pega e ora: Senhor, a minha casa é sua, guarda a minha casa, eu sei que os seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então, quando eu oro dessa forma, de repente no meio dessa oração, pode ser que chegue um sentimento, né? Chega um sentimento, não, vem algo na minha mente, falando, mas será? Será que realmente a minha casa vai ser protegida? Será que realmente os meus pais, os meus avós vão ficar guardados? Isso é dúvida. Então, fé, ela não é dúvida também. Quando nós pedimos algo ao Senhor, nós precisamos crer como se já tivéssemos recebido algo do Senhor. Nós oramos e cremos, eu já recebi do Senhor. Isso é fé. Então, para não ficar somente nas minhas palavras, somente no que eu estou falando para você, no livro de Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 1, o verso 6 e 7, diz assim, ó: peça, no verso anterior está falando de dúvida, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabe, uma hora eu creio, outra hora eu não creio mais. Uma hora, vai dar tudo certo. Aí depois que eu termino de orar, eu começo a agir de forma contrária daquilo que eu orei. Então, fé, ela não pode gerar em nós dúvida. Fé não é dúvida. Então, não podemos ser como a onda do mar, que vai e vem. Nós temos um exemplo muito claro na palavra do Senhor, lá no livro de Mateus 14, verso 31, você vai ver lá a passagem onde o Senhor ele vem caminhando sobre o mar e Pedro ele quis ir ao encontro do Senhor Jesus. Nesse momento que ele quis ir ao encontro do Senhor Jesus, ele começou a dar passos de fé. Só que você vai ver lá que no verso 31, capítulo 14, verso 31, você vai ver que Jesus, quando estava conversando com Pedro, ele duvidou. E quando gerou a dúvida no coração dele, ele começou a afundar. E aí foi aonde Jesus falou que ele era um homem de pouca fé. Então o Senhor ele é maravilhoso e ele pode ainda fazer infinitamente mais, né? Infinitamente mais sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Pedro ele duvidou e por isso ele começou a afundar. Agora, o que é que a fé é?
Você viu o que a fé não é. A fé não é, então, não é sentimento, a fé não é emoção, a fé não duvida. E o que a fé é, Daniel? O que a fé é, pastor Daniel? A fé é, lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1, diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Você não está enxergando o vírus, você não está enxergando essa situação, o vírus no ar, você enxerga? Você não enxerga. E ele existe. Ele existe. A gente sabe que ele existe. Mas a fé também, ela pode... A fé, o que que é? A fé, você está vendo esse vírus existe. Mas eu tenho uma fé que ela é capaz de mover montanhas, e eu tenho uma fé que é capaz também de aniquilar esse vírus que está no ar, em nome do Senhor Jesus. Aí vai na oração que a Simone fez no início, né? Ela fez a oração e falou que se nós tivermos fé, tudo aquilo vai ser aniquilado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no livro de Hebreus fala a respeito da fé, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova. Então, eu não estou vendo, mas em meu coração eu sei que eu já consegui. Eu não vejo, mas eu tenho fé. Eu tenho fé que vai acontecer. E aí é um momento importante de exercermos a palavra, aquilo que sai dos nossos lábios. Vai dar certo. Eu não vou ser atingido por essa situação. Vou fazer a minha parte, sim, mas não vou ser atingido por essa situação que está acontecendo, por esse alvoroço todo aí fora. No livro de Hebreus ainda, no capítulo 11, o verso 6, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então o Senhor se agrada em quem tem fé. O Senhor se agrada em quem tem fé. E como desenvolver essa fé? Como que eu desenvolvo essa fé? Como que chega até... Daniel, eu não sei como desenvolver essa fé, então. Você está falando, então, que a fé não é emoção, que a fé ela não duvida, que sem fé é impossível agradar a Deus, que fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Então, fé é tudo isso, mas espera aí. Como que eu faço para ter essa fé, então? No livro de Romanos, o capítulo de número 10, o verso 17, diz assim: consequentemente, ou seja, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como que a fé vem, então? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra que está sendo ministrado, que você está ouvindo agora, está gerando em você o quê? Fé. Você está ouvindo a palavra de Deus e isso está gerando em você fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por você ficar ouvindo somente louvor. Louvor é outra situação, é outra área. Louvor é de adoração ao Senhor que você entrega a Deus. Músicas de louvor é para entregar ao Senhor. A fé, a palavra de Deus diz o quê? Que a fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Agora é claro, existe o louvor que é como se fosse a palavra cantada. Se é a palavra cantada, a fé está sendo acrescentada nessa palavra cantada. Então a fé vem por se ouvir a palavra de Deus. E aí tem algumas frases de fé que eu separei aqui para você também. Algumas frases. A frase de uma pessoa que era muito cheia de fé, Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim que a força mais potente do universo, sabe o que é? A fé.
Uma outra frase de um pastor aqui, Ednilson Santos, diz assim que a morte para os que têm fé cristã nada mais é que saída estratégica e necessária do mundo dos homens para a dimensão feliz e eterna do mundo de Deus. Tem uma outra frase aqui de Spurgeon. Spurgeon ele diz assim que a fé é a razão. Olha só, que profundo isso. A fé é a razão repousando em Deus. Uma outra frase aqui de George Miller diz assim: o começo da ansiedade é o fim da fé. Nós ficamos ansiosos, por quê? Porque não estamos buscando a palavra de Deus e, consequentemente, a fé ela vai embora pelo ralo. E aí a ansiedade começa a vir sobre a nossa vida. E tem uma outra frase aqui de Luther King, de Martin Luther King, que fala assim: fé é pisar no primeiro degrau. Fé é pisar no primeiro degrau. Mesmo que você não veja a escada inteira. Inicia então. Começa. De repente você não teve ainda uma experiência com Deus na dimensão da fé. Eu já vi vários milagres acontecer dentro do nosso ministério, na igreja, e mesmo na vida de outras pessoas que falam que alcançaram alguns milagres, algumas situações, e foi mediante a fé. A fé, guarda isso no seu coração, já para encerrar esse vídeo, guarda no seu coração isso. A fé, ela vem por se ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra possa ficar guardada aí no seu coração e você possa avançar assim como Martin Luther King falou aqui nessa frase, que fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. Então começa a praticar lendo a palavra de Deus, buscando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Essa fé, ela vai ser acrescentada na sua vida, e guarda isso no seu coração, que fé não é dúvida, fé não é emoção. A fé, ela não é porque uma pessoa está chorando, desesperada e clamando, não é isso. Fé não é isso. Fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.